no nosso estúdio, quem está aqui conosco, comigo e com o Agostinho, é o Edson Marques Procópio. O Edson, ele é graduado em engenharia, tem MBA em finanças e em tecnologia da educação, mestrado em administração, especialização em neurociências e pegou todo esse currículo para escrever um livro que fala sobre formação de jovens. O pilar que faltava, e é muito... Vem a calhar aqui a sua presença nesse momento no nosso estúdio, Edson, porque primeiro a gente falava na abertura do programa sobre a falta de vontade dos jovens nesse momento de tirar o título de eleitor. Não tem quase adesão. 15% apenas dos jovens de 16 e 17 anos que poderiam votar na eleição de 2022, até agora tiraram o título. E o prazo está correndo e daqui a pouquinho acaba. E um outro assunto que está todo dia também aqui no nosso noticiário é a tal da geração neném, não é? Que termina a escola, não sabe o que fazer e acaba não fazendo nada. Então seja bem-vindo, Edson, a gente quer ouvir você a respeito do seu livro e da sua percepção sobre formação da juventude, a preparação que nós, pais, podemos dar aos nossos filhos para o momento em que eles desgarrarem e chega tão rápido, né? Bom dia para você, tudo bom? Tudo bem, Thaís? Bom dia, Agostinho. Obrigado pelo convite e um bom dia para a sua audiência. Realmente, Thaís, eu acho que o livro, inclusive, ele aborda a necessidade de que a gente inclua na formação dos jovens o desenvolvimento comportamental. Você comentou, por exemplo, essa questão do título de eleitor, né? Os jovens hoje, eles têm uma tendência natural à inércia. Mas isso não é só por conta de vontade deles próprios, né? A própria formação hoje, ela não leva em consideração a necessidade de treiná-los para que eles façam coisas que não são tão agradáveis, né? Então eu vou dar um exemplo, né? A tarefa escolar. A tarefa escolar, ela tem um sentido pedagógico, mas ela tem também um sentido comportamental. Quando a criança ela é levada a fazer tarefa, ela não está só fixando o conteúdo, ela está aprendendo a fazer coisas que não são tão agradáveis. E a gente percebe hoje que esse tipo de comportamento não é tão instituído. Aí quando chega na idade, por exemplo, adulta, os jovens querem fazer só aquilo que gostam, né? E o mercado de trabalho, por exemplo, não é um mercado que só vai oferecer aquilo que eles gostam. Então tudo isso faz parte... Ô Edson, a gente que lida aqui com pessoas que estão começando na profissão, não é? Você falando e eu pensando em vários exemplos. Mas sim. Escuta, mas você sabe, desculpa dar uma tá chegando agora aqui. E já quer sentar na janelinha, não é? Então, mas você vê, eu tenho 2 jovens em casa. Minha filha vai fazer 22 e o meu filho vai fazer mais pra frente 21. Tudo bem, Edson? Como é que você tá? Tudo bem, senhor. Então, mas você sabe que eu invejo jovens. É lógico, eu né? Eu invejo, não, por todos os motivos óbvios, né? Não é desnecessário citar aqui os motivos. Mas invejo em particular por essa irreverência de querer fazer só o que quer, de querer fazer só o que gosta. Dá um pouco de raiva, ainda mais pro pai que paga as contas, mas eu tenho para mim que pode estar por trás disso, talvez você me desminta com o seu estudo, porque o que diz é o seguinte, né, Thaís? Você vai fazer bem o que você gosta. Você vai ser feliz, vai ter sucesso, com dinheiro ou sem dinheiro, se você se dedicar ao que você gosta mesmo. Não é por aí que o jovem pensa, ou tá errado tudo isso aqui? Sim, Agostinho, eu acho que a irreverência, ela sempre fez parte da juventude, né? A gente pensando na juventude dos anos 60, né, a gente vai ver que lá atrás também a irreverência estava sempre presente. O problema é quando essa irreverência, ela não é, vamos dizer assim, suportada por comportamentos importantes. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje, uma consultoria internacional fez uma pesquisa no mundo inteiro e ela concluiu que 92% dos jovens demitidos são demitidos por questões comportamentais. Então, eles são admitidos por currículos, às vezes, muito legais, mas quando chega lá, o jovem, a Thaís falou da geração neném, né? Existe uma questão hoje muito importante, que é o nível de frustração que os jovens sofrem. Então, eu vou dar um exemplo. Lá no começo da infância, geralmente muitos pais endeusam os bebês, né? Hoje em dia, não estou falando de amar, eu tenho 3 filhas e eu amo as minhas 3 filhas de forma incondicional, mas eu estou falando de endeusar. Então não há limite, não há frustração, tudo pode. O que acontece? Quando chega lá na frente, na idade adulta, o jovem ele não consegue, por exemplo, resistir a frustrações que o mercado tem. Existe uma frase, Agostinho, que é dada como sendo de Leonardo da Vinci, que ele dizia assim, ó, mais importante do que fazer o que gosta
é gostar do que se faz. Então, a gente também não habitua os nossos jovens a gostarem de coisas que não são tão legais assim. E tudo isso faz diferença. Vamos lembrar o seguinte, tá? Lá na frente, as empresas não precisam de todos os jovens. Ela precisa daqueles que mais se enquadram no que elas precisam. E aí a geração neném vai ficando, vamos dizer assim, numa situação que não consegue achar o que gosta e não consegue gostar do que vai fazer. E aí a gente vê hoje uma quantidade de jovens enorme aí sem trabalho, frustrada e muitas vezes sem, vamos dizer, predisposição para encarar os desafios. Mas Edson, mas esse fenômeno do jovem que não se encaixa, né? Eu, por exemplo, adoro ter crachá. O meu sonho era ter crachá, passar na catraca. É verdade, Thaís. O que eu posso fazer? Eu fui criado assim, de trabalhar numa empresa, começar nela e morrer nela. Para mim era o sonho. Depois eu mudei um pouco. Mas ainda tenho os efeitos dessa formação, que não está longe de ser a da molecada de hoje, né? E aí você vê, no nosso caso aqui do jornalismo, o molequinho que vai ter o canal dele no YouTube. E tem muita gente que ganha dinheiro com isso, que faz a vida com isso, independente das grandes corporações. Não pode surgir dessa rebeldia ou dessa não adaptação uma alternativa? Para uma parte, com certeza sim. Por exemplo, né, a gente fala muito dos youtubers hoje, a gente fala muito dos empreendedores na área de tecnologia, só que nós estamos falando, Agostinho, da pontinha do iceberg. Da pontinha do iceberg. Você sabe que lá no Vale do Silício, que é tão aclamado, diariamente morrem milhares, centenas de projetos, né? Então, eu não estou dizendo que não é legal que a juventude queira coisas diferentes, queira empreender. O que estou dizendo é que durante a formação dos jovens é preciso, e não é de hoje, tá, Agostinho? Se você pensar historicamente, se a gente pensar há, sei lá, 70, 80 anos atrás, o que acontecia? O jovem nascia e ele era praticamente criado para poder repetir o que o pai fazia. Se o pai era um mecânico, ele seria um mecânico. Se o pai era um marceneiro, ele seria um marceneiro. Bom, há 30 anos começou uma grande revolução em tudo isso. E acontece que a gente precisa correr para poder adaptar a formação dos jovens a isso, né? Então, se você pensar bem, antigamente só se formavam os jovens do ponto de vista intelectual. Era dar para ele um diploma. Depois disso, percebeu que precisava formá-los também do ponto de vista emocional, né? Porque senão eles não conseguiriam ter resiliência e tal. E agora, inclusive meu livro, ele vem justamente por essa minha, eu diria, minha ansiedade, eles precisam ser formados do ponto de vista comportamental. Uma grande armadilha que os pais às vezes incorrem, e eu também sou humano, tenho filhas também, é pensar assim, ele é assim, eu tenho 3 filhas, Agostinho, cada uma é diferente da outra. E todo mundo que tem mais de um filho sabe disso. E o grande risco é, a minha filha é tímida, ou a minha filha é mais paradinha. Não. Você sabe que a neurociência já comprovou, nós somos 50% genética e 50% ambiente. Então, se a gente trabalhar para que eles também absorvam comportamentos que vão ajudá-los no futuro, eles não vão chegar lá na frente com medo de falar em público, não vão chegar lá na frente com medo de se relacionar. Então, é todo vamos dizer, é uma construção, e você sabe que a neurociência também já mostrou que as 2 principais janelas de oportunidade é a infância e a adolescência. Não sei, Thaís, se você sabe, tem um cara chamado Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de 2000 de Medicina, ele provou o seguinte, os comportamentos formam sinapses físicas no cérebro. Não é só uma questão de psique, é físico. Então, se a gente deixa formar o comportamento até os 25 anos, depois, para poder mudar, ele vai ter que concorrer com um comportamento já gravado, já tatuado no cérebro. Então, por que não ajudá-los na fase mais importante, que é a infância e a adolescência? Então, Edson, deixa eu aproveitar e te emendar a pergunta aqui. Eu acho que é a mais difícil. Como? Não é? Porque é aquela brincadeira, né? Se filho viesse com manual, era bem mais fácil. Todos os pais querem fazer sempre o melhor. A questão é que o melhor para um não é o melhor para outro. E às vezes o melhor do pai não casa com o melhor do filho, não é? Como é que você trata isso no seu livro, O Pilar que Faltava? O como fazer? Como é que os pais podem ajudar também os seus filhos a ter esse desenvolvimento do ponto de vista comportamental? Excelente pergunta, Thaís. Bom, primeiro, o que eu fiz, né, Thaís? Eu trabalho há 10 anos dentro das empresas, ouvindo todas as queixas, tanto dos jovens que estão trabalhando, quanto da área de RH, dos executivos e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi mapear
Quais são os comportamentos que hoje fazem com que os jovens consigam, vamos dizer, avançar nas suas carreiras e quais são aqueles comportamentos que travam esse desenvolvimento de carreira. E estou falando não só de carreira profissional em empresas, estou falando também de empreendedorismo, tá? E aí, mapeando esses comportamentos, o que eu fiz? Eu voltei para trás e no livro eu vou escalando comportamentos a cada ciclo de vida. Então eu vou dar um exemplo. De 0 a 2 anos é uma etapa extremamente importante para a comunicação. Comunicação. A ciência já mostrou que até os 5 anos é quando a criança realmente mais desenvolve o seu processo de comunicação. E aí, por exemplo, a gente ensina no livro como é que eu posso fazer para que eu potencialize a comunicação num bebê de até 2 anos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, criou lá na era Obama, criou um programa chamado Os 1000 Primeiros Dias. Os 1000 Primeiros Dias. Por quê? Demonstrando que esses 1000 dias, que é a gestação e mais os 2 anos, são fundamentais para uma série de coisas. Aí de 2 a 5 anos, aí eu também recorto comportamentos que devem ser incorporados nessa faixa e como fazê-lo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas mães, por exemplo, adoram quando os filhos dormem o dia inteiro? Ou o pai também fala assim, meu bebê só acorda para mamar. Tá certo? Só acorda para mamar. Ele mama e dorme, mama e dorme. Isso não é legal na formação dos comportamentos de um indivíduo, né? Mas eu vou ter que acordá-lo? Sim. Acordar e conversar bastante, né? E se possível não conversar só com nhen, né? Com aquela voz de... Também pode, mas conversar... A minha esposa, me lembro bem, as minhas filhas pequenas, e ela falava para mim assim, você fica falando palavras difíceis para elas tinham 3 anos de idade, eu falava óbvio, né? Ela falava, você acha que elas vão entender que é óbvio? Eu falava assim, para elas, qualquer palavra é palavra. E hoje a minha esposa fala assim, é incrível o vocabulário que elas têm. Então Thaís, eu vou dividindo em etapas 2 até 2, 2 a 5, 5 a 8, 8 a 12, depois a adolescência. A adolescência é uma fase extremamente complicada, porque os pais, no adolescente às vezes está maior que o pai já, ou a mãe. E aí há uma tendência de imaginar que eles já podem assumir autonomia. Tem um livro famosíssimo na área de neurociências, de uma neurocientista brasileira, que é um orgulho para o Brasil, doutora Suzana Herculano Ruzel, que ela mostra o seguinte, nessa fase é que eles mais precisam dos pais e dos professores. Não é só dos pais, eu falo no livro também de professores, né? Às vezes o professor na sala tem 20 alunos, tem 3 ou 4 que são os mais extrovertidos, o que ele faz? Só chama lá na frente esses. Porque os outros não gostam. A gente precisa, né, desenvolvê-los. Se eles vão lá na frente usar ou não essa competência, caberá a eles. Agora, deixar como sentença que eles não vão conseguir, por exemplo, falar em público na frente da sala, não são muito expansivos, isso é jogar fora uma tremenda oportunidade. Então eu vou fazendo essa escala por idade e vou entregando como é que o pai, o professor, a professora podem desenvolver esses comportamentos. Diga, Agostinho. Eu estou na dúvida se eu leio o seu livro ou se eu não leio o seu livro, porque eu vou descobrir que eu errei tudo. Eu errei tudo, eu fiz tudo errado. Não é uma questão. Aliás, eu falo sobre isso no livro, né? Às vezes o pai ou a mãe chega lá na idade adulta do filho e, eventualmente, o livro, inclusive, tem uma história, tá? O capítulo 2 do livro é uma história de um pai. Quero saber se há salvação depois de tudo isso. Não, primeiro que assim, né, Agostinho, eu tenho certeza que você acertou em muita coisa. Tenho certeza disso. Nenhum pai, nenhuma mãe só erra. Né? Às vezes até intuitivamente a gente vai acertando um monte de coisa. Bom, depois dos 25 anos, é possível ainda lidar com comportamentos? Claro que sim. Claro que sim. Né? Também a ciência mostra que para quem tem propósito, para quem quer mudar, né, é possível mudar. A gente só gostaria de facilitar esse processo. Ao invés de depois de ter que substituir, por exemplo, eu trabalho justamente com o desenvolvimento comportamental de profissionais. Eu consigo ajudá-los a mudar, mas o sofrimento é maior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Adolescentes que crescem, por exemplo, gostando de esporte, né? Quando chegam na idade adulta, geralmente tem mais facilidade em manter, né, o fitness, em manter. Adolescentes que crescem no sedentarismo vão ter muita dificuldade. Podem mudar? Podem. Né? Então, assim, eu acho que você deveria ler o livro, sim. Porque você vai perceber muitos acertos que você fez, mas talvez também perceba algumas coisas que você pode ajustar. Sabe uma coisa, Edson? Eu vou ser sincero com você.
Eu tenho uma certa resistência com esse tipo de coisa. Eu tenho um pouco de resistência. Porque eu não acho que seja o caso aqui, não me parece ser o caso. Eu não li o livro realmente, vou ler. Mas em alguns casos eu sinto que há uma tentativa de padronizar o ser humano. E assim, eu conheço um monte de gente boa que foge completamente do padrão e que é genial por isso, por fugir do padrão. Então eu não sei, talvez eu não consiga lembrar nomes aqui, mas vai. Tim Maia. Gênio, acho que a maioria reconhece como sendo um talento nacional e internacional. Fugia de todos os padrões, não se encaixava em nenhum padrão e acho que fazia questão de não se encaixar. E tem a impressão que a genialidade dele também vem um pouco disso. Então, assim, eu só fico nessa dúvida se essa padronização de criar, não estou dizendo que é isso, mas assim, uma leitura leiga, de se criar um padrão para se conseguir um sucesso no final da vida, no meio da vida, né, na maturidade, se isso não pode tolher talentos. Então, olha, veja, primeiro que você está falando de padrão, não é bem isso que o livro trata. O livro não trata de padrão. Você pode, por exemplo, eu falei para você, eu tenho 3 filhas e eu tento reproduzir com elas coisas que eu coloquei no livro, tá? Depois de muitos estudos e tudo mais. Agora, elas têm cada uma delas a sua personalidade. Uma coisa, Agostinho, é personalidade. A outra coisa são comportamentos. Então, assim, e a gente não pode correr um risco de usar como exemplo as exceções. Isso é muito perigoso. O Tim Maia, por exemplo, ele foi um cara, usando esse exemplo, ele foi um cara que, pelo talento exacerbado dele, em termos de voz, em termos de swing, as pessoas aceitavam que ele faltasse num show. Tá certo? Ele não ia ao show e o pessoal continuava convidando. O mundo não é assim. O mundo, para 99% das pessoas, se a pessoa faltar a um show, ela não é mais convidada. Né? Então, eu estou trabalhando muito mais na visão dos 99%. E a gente usar o exemplo como uma exceção é muito perigoso. Né? Porque você vai pegar uma pessoa fora do padrão que talvez o nível de genialidade dela é tão grande que aí as pessoas suportam determinados comportamentos que não suportariam com 99%. Então, vamos dizer que esse livro não é para o Tim Maia. Eu fui a um show do Tim Maia, ele chegou às 3h30 da manhã. E foi sensacional o show, não foi? Mas, Agostinho, eu nem sei, porque 3h30 da manhã eu já não estava em condição de julgar o show. A questão é que o show estava marcado para as 10 da noite. E ele chegou ainda, hein? O local. Às 3h30 da manhã tinha 4 gatos pingados. E olha que ele foi ainda, hein? E vamos lembrar o seguinte, tá, gente? As pessoas também estão mudando. Por exemplo, o João Gilberto, que é um exemplo clássico, né? Na última temporada de show que ele fez, as pessoas foram embora dos teatros. Porque as pessoas já não aceitavam mais esperar num teatro. Então, assim, e ele reclamar do som e parar no meio. Tá? Aí ele foi muito bem sucedido numa geração. A minha mãe, por exemplo, ela ainda hoje com 90 anos, ela vai a uma loja e se o vendedor falar para ela, senta lá, espera meia hora, dona Rosa, ela senta. Agora, hoje as pessoas não têm mais essa predisposição. Mas eu acho que, no fundo, eu acho que o Agostinho colocou uma coisa muito bacana, mas assim, nesses casos de gênios, muitas vezes a sociedade aceita vamos dizer, esses comportamentos não tão adequados. Mas só que nós não somos uma sociedade de gênios. O Edson Marques Procópio é autor do livro O Pilar que Faltava e está falando conosco sobre criação de filhos e sobre a possibilidade dos pais também desenvolverem nos filhos habilidades comportamentais. E aí eu queria te perguntar para o outro lado, o lado das empresas. Edson, como é que as empresas e os gestores podem, quando recebem talentos mais jovens, aproveitar esse talento ao máximo, primeiro, sem entrar em conflito de geração e querer fazer com que o recém-chegado se enquadre num modelo que talvez não sirva para ele e não desincentivar essa molecada, porque acho que isso acontece também. Sim. A gente sente muito aqui que parece que a vontade e tal rapidamente se esvai. Acho que tem um pouco a ver com o que o Agostinho estava dizendo, não é? Nós viemos de uma geração que era criada para ter uma longevidade na empresa. E hoje o vínculo é mais frágil. Como é que a empresa pode se valer dessa geração diferente? E vai ter, porque é isso que a gente tem agora, com prós e com contras, né? Perfeito, Thaís. Bom, primeira coisa, tá? Você me permite colocar um ponto super importante. As gerações de líderes também estão tendo que se reinventar. E, inclusive, é o meu trabalho. Eu passo o tempo todo dentro das empresas tentando mostrar que não adianta mais você ser um líder com a cabeça no passado.
Então, o primeiro passo é o seguinte: precisamos de líderes que enxerguem as novas gerações de uma forma diferente. E aí, por exemplo, às vezes eu ouço dos líderes. Eu estava há pouco tempo num evento com 25 empreendedores, tá? Empreendedores da área de alimentos. Aí uma das donas de uma rede de 6 lojas dessa marca, ela disse assim: é complicado porque esse pessoal chega e já quer sentar na janelinha e já não sei o que, tal, papapá. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte então, que tal a gente trazer o pessoal da Finlândia pra cá pra trabalhar com vocês? Porque lá eles estão muito mais bem treinados. Você tá louco, isso nem dá. Então tá bom, vamos pegar então pessoas de 55, 60 anos, que são mais... Ela falou assim, mas não dá. Eu falei, então gente, a primeira coisa é pensar o seguinte, é o que nós temos. É uma geração que tem muitas virtudes, né? Esse temperamento de criatividade, de querer fazer as coisas diferentes, são muitas coisas bacanas, mas é uma geração inquieta. Então a primeira coisa, Thaís, as empresas precisam desenvolver os seus líderes para poder conviver com essa geração. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a seleção. O processo de seleção, ele está melhorando muito, mas ele precisa caminhar, por exemplo, não adianta você pegar um currículo e olhar só a formação, olhar se tem inglês fluente, olhar se tem espanhol, se apaixonar pelo currículo e não olhar o perfil do candidato. O mesmo candidato que pode ser fantástico numa empresa como o Google, né, pode ser um candidato que vai morrer de tédio numa empresa muito tradicional. Né? E depois, a gente, por exemplo, conversa muito sobre o onboarding, né? A chegada do funcionário. Né? Essas 2 semanas são primordiais para você mostrar para ele exatamente o que ele vai encontrar. Não adianta, eu falo para o pessoal de RH, não adianta vender o paraíso e entregar o purgatório. Então, você tem que contar, olha, aqui, por exemplo, na nossa empresa, as promoções costumam acontecer, em média, para quem merece, a cada 3 anos. Como é que você se sente com isso? Né? Porque senão... Aqui na nossa empresa você vai fazer plantão. Vai trabalhar de sábado, domingo, pois feriado. Pois é. Não é, Lucas? Como é que você se sente Carnaval, com isso? Mas, Páscoa, eu tenho a impressão que a gente está falando de uma fatia que existe, mas eu fico imaginando quem está desempregado agora, quem está num subemprego, que não está longe disso, né? Está longe, acho que nem lembra mais como é que é isso, entrar numa instituição, numa corporação em que haja todo esse procedimento, né? Uhum. Esse seu trabalho... imagino que seja mais fácil e mais adequado para quem está empregado e quer se requalificar, ou quer se encaixar, ou enfim, ou almeja uma virada de mês e tal. Mas e para quem está fora do mercado? É mais ainda, Agostinho, é mais importante ainda. Veja só, existe uma tendência natural, né, no mercado da tal pejotização. As empresas elas vão contratar cada vez menos funcionários e vão terceirizar cada vez mais as suas relações, tá certo? Então, por exemplo, para que essa galera que hoje não está empregada, que hoje está tentando, né, se enquadrar, eles vão ter que começar muitas vezes prestando serviço. E vou dizer para você uma coisa, para quem levanta de manhã, por exemplo, para poder trabalhar sozinho, muitas vezes, né, que vai fazer um trabalho de tecnologia lá, ou um trabalho de call center em casa, tal, comportamentos como disciplina, protagonismo, né, vamos dizer, vontade de fazer acontecer, né, arrumar a cama assim que acorda, tem até um livro sobre isso, é fundamental. Se esse cara estiver sozinho em casa e não tiver uma série de comportamentos importantes, o que vai acontecer? Ele vai começar a não entregar e aí vai ser dispensado, vai ser desligado. Então, um amigo nosso, né, Thaís? Eu não vou citar o nome, que eu também não vou. Mas é o seguinte, ele foi demitido e começou a fazer um trabalho por conta própria. Então ele saía de casa, ele pegava de manhã e tal, colocava o terno dele, saía da casa dele e ia para o salão do prédio para trabalhar. No horário. Olha só. Então, é uma coisa meio maluca. Mas esse é um comportamento, vamos dizer assim, do ponto de vista dele manter a capacidade de entregar, de se manter ocupado, é um comportamento importante. Agora, se você tem um jovem que quando ele acorda de manhã em casa, ao invés de ir para o computador, ele fica de pijama, no Netflix, por exemplo, ele não vai conseguir. E detalhe, gente, nós estamos caminhando para um cenário, e vocês sabem disso, vocês estão toda hora conversando aqui com pessoas expert no assunto, nós estamos caminhando para um cenário que vai ser o seguinte, nós vamos ter o trabalho mais nobre, que vai envolver criatividade, protagonismo, capacidade de entrega e tudo mais. Aí nós vamos ter no meio o trabalho automatizado, que vai ser feito por computadores, e vamos ter o trabalho inferior, que é aquele que nem robô compensa fazer. Nós precisamos formar os nossos jovens para que eles possam ocupar
esse trabalho mais nobre. Ah, mas vai sobrar gente para baixo? Vai, com certeza. Mas a minha ambição, a minha vontade é que a maioria dos jovens estejam preparados para trabalhos que exijam liderança, que exija protagonismo. E olha só, protagonismo não é uma coisa natural. O nosso cérebro foi feito para não fazer. Nós temos 70 mil anos de cérebro. A gente, há 70 mil anos, o que a gente fazia? Saía, caçava, voltava, comia e descansava. Tudo isso tem que ser colocado como formação, treinamento. Era boa a vida naquela Acho que eu queria época, voltar hein? nessa Tá fase boa. aí. Aliás, tem uma corrente sobre isso, tá, Thaís? Existe uma corrente hoje que defende que o Pra trabalho caçar, eu volte a seria ser... meio fraco. É. Acho que eu ficaria em casa cuidando das crias. Pois é. Existe uma corrente hoje que trata disso, que quer que volte a ser coletores e caçadores. Né? Mas assim, muita gente não vai querer isso. Ô Edson, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela fala, por favor, Thaís, pergunte por entrevistado. Como lidar com jovens contratados que não assumem compromissos com as atividades pelas quais são responsáveis? E essa pergunta, acho que A Thaís Freitas que mandou essa pergunta. Foi não. Não? Mas ela também aqui já contém um valor de conflito de geração, né, Edson? Sim. Bom, excelente pergunta, né? E aliás, eu ouço essa pergunta o tempo todo nos cafezinhos, né? A primeira coisa, assim, vamos lembrar o que eu falei, né? Se no processo de seleção também a gente tenta, vamos dizer assim, entender melhor cada jovem, cada candidato, o risco vamos dizer, de passar por esse tipo de situação diminui. Mas vamos lá. Estando com a gente, o primeiro passo é sentar, né, e trabalhar e apoiar esse jovem, mostrar para ele efetivamente qual é o papel dele nesse espaço em que ele ocupa hoje. E mostrar, inclusive, as vantagens. Eu falo sempre o seguinte, estava ontem, lá em Campinas, numa grande empresa, eles estavam falando sobre isso. Eu falei, gente, o jovem sempre fala que quer ser autônomo, que quer autonomia, que quer poder fazer as coisas e tal. E na hora que ele senta para trabalhar, ele é o contrário, fica esperando ordem. Então, eu acho que o principal ponto aí, Thaís, é conversa, é apoio, é mostrar a importância. Como para ele vai ser importante ele caminhar. E outra coisa, não exigir um 0 a 100. Não exigir que ele saia do 0 e no dia seguinte, depois de uma conversa, esteja a 100. Depois dessa conversa, é preciso montar um programa com ele. Um programa onde ele vá, vamos dizer assim, do branco para o cinza claro, do cinza claro para o cinza mais escuro, até chegar no preto, que seria, vamos dizer assim, o full. Não o perfeito, mas o full. Então, por exemplo, e outra coisa também, tá? É preciso também ver se a gente também dá esse espaço para ele. Por exemplo, às vezes você dá uma coisa para ele fazer e ele traz errado, aí você dá uma bronca. A bronca bloqueia. Ah, não pode dar bronca mais? Não. Acho que bronca você pode dar sempre, mas depende como você dá bronca. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu levei broncas fantásticas. Acho que a Thaís até presenciou algumas delas. Mas eu não tenho Não, tudo bem, vai falar da geração. Modelo, não, viu, Agostinho? Não. Saudade. Eu acho o seguinte, né? Não, mas eu acho que depende de como você recebe a bronca. Então. Eu acho que tem broncas que são essenciais. E aí volta muito na individualidade. Tem gente que recebe uma bronca e se anima. Tem gente que recebe uma bronca e murcha. Então, assim, hoje em dia eu falo o seguinte, hoje em dia, ao invés de broncas, o ideal é conversas. Conversas. Eu tenho uma colega, ela é gerente sênior de uma empresa, ela fala o seguinte, toda vez que acontece um erro, ela chama o coleguinha lá, senta com ele, mostra o que aconteceu de errado no processo e fala assim para ele, aonde eu posso te ajudar para que a gente evite esse erro no futuro? Eu acho que isso amarra tudo, porque eu estou querendo te ajudar, mas você não pode voltar a repetir esse erro, então aonde eu posso te ajudar? Um chefe meu aqui que falava assim, me ajuda a te ajudar. Eu já sabia que eu ia me lascar. Sabia, era o código. Depois de um tempo você aprende, né, os códigos. Pois é. Mas sabe o que acontece, Agostinho? A bronca, aquela bronca do passado, sabe onde ela age no cérebro? Num negocinho chamado amígdala, que é a área do medo. E aí, por exemplo, se você, cada vez que acontece uma coisa errada, você dá uma bronca no sentido de mexer na amígdala, ele vai ficando com mais medo de errar. Aí ele vai toda hora te procurando para perguntar as coisas, ou não faz, depois explica que não deu. Então, assim, falando para nosso ouvinte aqui, eu diria o seguinte, é preciso fazer uma conversa aberta, uma conversa carinhosa, e a partir dessa conversa criar um plano. Tipo assim, tá bom, você acha que você pode e quer caminhar para um momento em que você possa fazer as coisas que estão sob sua responsabilidade? Ah, eu quero tal. Então vamos fazer o seguinte, a partir dessa semana, isso vai ficar sob sua responsabilidade e eu não vou te perguntar, né, se está sendo feito ou não. Se der errado, você corre me contar. Mas se você não me contar, é porque está acontecendo.
né? E vai aos poucos trazendo esse nível de autorresponsabilidade. Ah, mas e se esse cara, depois de muita conversa, não rodar? Gente, é tal negócio. Desligamento também faz parte da gestão. Olha, eu queria agradecer muito ao Edson Marques Procópio. Ele é o autor do livro O Pilar que Faltava. Vários ouvintes aqui pedindo para a gente repetir o nome do livro. Então, O Pilar que Faltava. Onde é que ele pode ser encontrado, Edson? Olha, na versão física é preciso entrar no site Clube de Autores. Só colocar Clube de Autores, né? Já vai entrar no site. E ali você vai ter a versão física e a versão digital. Né? Agora, para quem gosta da versão digital, aí na Amazon, na Livraria Cultura, em todas as grandes livrarias, já está disponível, tá bom? Tá ótimo, foi ótimo, viu a conversa? Adorei. Obrigada, Edson. Obrigado, eu, Valeu, Obrigado, hein? Agostinho. Um abraço. Tchau, tchau.